Estamos de volta e acesse nosso site www.istoemanaus.com.br. Dentro das nossas dicas de gastronomia, recomendamos a Adega do Bernardino. A cozinha portuguesa ganha destaque com seus pratos deliciosos, vários pratos de bacalhau e agora uma mistura perfeita, bacalhau à brasileira. É a união da gastronomia portuguesa com o tempero brasileiro. Mas a Adega do Bernardino não é só bacalhau. Você tem um cardápio variado, também uma vasta carta de vinhos portugueses, chilenos, argentinos, espanhóis e franceses. Adega do Bernardino, Rua Acre 105, Vieira Alves, telefone 3584-4396. E neste bloco, vamos conversar com o funcionário público, senhor Antônio Diniz. É só conferir. Muito bom dia para você da nossa Band Manaus, onde nós estamos todos os sábados às 8 horas da manhã, no horário de verão. Quando acabar o horário de verão, nós vamos para as 9 horas. Muito boa tarde para vocês da nossa NET Cidade, Canal 21, onde nós estamos todas as quintas-feiras às 17h30. E muito bom tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom divertimento para vocês da nossa TV web www.istoemanaus.com.br, onde nós estamos todos os dias de braços abertos te esperando. Nós estamos mais uma vez no Tropical Hotel. Tropical Hotel que hoje, com uma nova modernidade, com uma nova filosofia, abre as suas portas para a sociedade local, o maior centro gastronômico do Norte e Nordeste, o maior centro cultural do Norte e Nordeste, o maior hotel do Norte e Nordeste. Tropical Hotel, melhor, é um lugar que você pode passar um final de semana, você pode vir para o restaurante, degustar uma comida regional, uma comida internacional, enfim, o que há de bom passa pelo Tropical Hotel. Hoje um grande centro de referência, de lazer e de entretenimento. Hoje nós vamos fazer uma entrevista bastante diferente. Nós vamos conversar com Antônio Diniz, que é funcionário público federal, mas ele faz um esporte radical bastante interessante. Antônio, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Eu queria saber como é que começa. Você faz umas viagens assim bastante radicais, você já andou por boa parte do mundo e, principal, sozinho, perdido como num deserto, como tantos outros lugares. Como é que começa o planejamento das suas aventuras? Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, né? E assim, o planejamento, eu costumo escolher um local, né? E organizar. Essa organização inclui um estudo da cultura, religião, costumes, né? Moeda. E aí eu traço a minha rota e sigo o caminho. E como é que você elege esse lugar? Por exemplo, quais são os parâmetros básicos que você tem? Diz assim, não, eu vou para tal lugar porque lá dá para fazer isso. Os parâmetros básicos seria a dificuldade, né? Eu costumo escolher locais que eu acredito que tenha um grau de dificuldade, que também tem alguma coisa para mostrar, porque eu costumo fazer uma filmagem disso tudo aí, depois eu tenho os DVDs que eu edito, né? Bom, você fala das dificuldades. Eu vi um vídeo seu que você estava na Tunísia. E hoje lá é um barril de pólvora aquilo. Quer dizer, não te dá medo você ir para um lugar onde está em guerra, onde estão guerreando com a Líbia, enfim, você não pode ser confundido com um nômade qualquer desses aí e morrer? Inclusive o deserto do Saara, eu sabia do risco. O risco era grande por quê? Porque eu tinha duas opções, entrar por Marrocos, né, e entrar pela Tunísia. No caso eu optei entrar pela Tunísia, só que aí a Tunísia fica entre a Líbia e a Algéria. E eu sabia dos conflitos, inclusive eu encontrei uma bala de fuzil no deserto para ver a situação que estava, né? E uma outra particularidade é que para me adentrar o deserto eu fui com um guia, e esse guia era um beduíno. Então é assim, uma curiosidade aqui no Saara, lá nessa parte da Tunísia, não esfria. Foi 50 graus de dia e 40 à noite. Então à noite se colocava um pano no chão e lá dormia, né? Também sabia do risco contra os animais, porque lá tem um escorpião chamado leiros, ele mede 10 centímetros. E esse escorpião, ele picou, não tem jeito, só é esperar a morte. Inclusive esse escorpião eu encontrei do lado da minha mochila, quando amanheceu. E os beduínos não têm um tratamento, como nós temos aqui o nosso indígena, o caboclo, ele tem aí as ervas que pode resolver o problema, eles não têm lá? Não, segundo o que eu sei, o que eu li, esse escorpião não tem jeito. Então é uma situação interessante. O que é que ele fez? Como funciona. Quando eu vou para esses locais, até certo ponto eu vou só. Depois eu tenho que encontrar um guia.
porque não tem como você ir para determinado, por exemplo, nascer do Rio Amazonas, você ir só, você vai se perder. Você adentrar no deserto sozinho, não tem como, porque tem coisas que nem o GPS resolve. Então o ideal seria você arrumar uma pessoa dali, um nativo, uma pessoa que mora ali, que conheça a área, o local. Foi o que aconteceu com esse beduíno, que eu contratei, né, para a gente, no caso, fazer essa caminhada do deserto. Foram 140 quilômetros de caminhada. E quantos lugares você já passou? Eu já passei em vários locais, assim, eu destaco Peru, Chile, Tunísia, vários outros locais que eu já passei, né? E qual foi o lugar que você acha assim mais difícil, que você teve mais dificuldades, que você teve mais problemas, que você teve ter uma superação maior, ter um controle, um equilíbrio emocional maior? O que acontece nessas aventuras? É como eu friso, eu considero um esporte radical. Por que é um esporte radical? Porque eu tenho que treinar, eu faço uma média de 4 a 6 horas de caminhada 3 vezes na semana. Eu faço um percurso do Parque 10 para Cacau Pereira, para o Parque 10 para Iranduba, então eu tenho assim, todo um preparo físico para ir. Então, por exemplo, grau de dificuldade, cada aventura dessa é uma dificuldade diferente. Por exemplo, nascendo do Rio Amazonas, 5.080 metros. Eu estudei, me organizei, só que eu não imaginava que tinha gelo. Quer dizer, eu deparei com gelo, então tudo se tornou mais difícil. A Tunísia, por exemplo, deserto do Saara. Eu peguei à noite, foi uma média de 45 graus, que isso dificultou muito, porque o dia todo caminhando com 50 graus e à noite não esfriou. Porque assim, o deserto do Saara, em linha reta, ele abrange 3.000 quilômetros. Desses 3.000 quilômetros, ele incorpora 5 países. E eu fiz a Tunísia, aonde eu fiz nada de frio. Agora, então, a gente sabe que lá para aqueles lados, a água é a coisa mais difícil que existe. Como é que você se prepara? Você vai, eu já ouvi no seu vídeo que você andou 50 horas na Tunísia. Como é que você se prepara com abastecimento? Vai tudo nessa sua mochila? O que acontece? Por exemplo, eu tenho a minha reserva, tanto de alimento como de água, que essa eu só uso mesmo se for um extremo, se eu ver que a coisa não tem mais como eu conseguir, aí eu uso. Mas assim, no deserto, o que acontece? Existem os povoados, né? Existem povoados beduínos, povoados nômades. Então, quando a gente passava por ali com guia, a gente conseguia água, que é a mesma água que o camelo toma. Tanto que eu passei 3 dias, eu tive um problema de saúde, eu não consigo continuar, justamente por causa da água. Eu levo umas pílulas que eu coloco para purificar água, mas mesmo assim não adiantou. Então, quando a gente passava pelos povoados, a gente pegava não só enchia as garrafas, né, como também pegava alimento, que era pedaço de carneiro, pedaço de frango, e aquilo ali a gente enrolava num pano e colocava na mochila. E quando era noite, a gente jogava numa panela ali com água e misturava aquilo e era a nossa comida, a nossa refeição, era uma refeição por dia. E essa água tinha o que de ruim que você faz? Era uma água amarga, era uma água até com um odor tinha, porque é a que o camelo toma. Às vezes a gente tinha que jogar o balde para colher do poço, né? E em alguns locais também que a gente encontrava era manual, tinha que bombar para tirar água. E aquela água está quanto tempo ali, né? E aí... Bom, gente, se você quer saber mais alguma coisa sobre essas aventuras do Antônio Diniz, você pode obter informações através do telefone 9128 9178. 9128 9178. E recurso, Antônio? Como é que você consegue recurso para fazer isso? Porque a gente sabe que uma viagem para a Tunísia, para o deserto, enfim, para esses lugares, é um lugar que você precisa de algum dinheiro. Em relação a recursos, é assim, eu costumo dizer que são meus amigos que me ajudam, né? Porque a gente sabe que a dificuldade é grande para tudo, em relação ao esporte, seja o que for, a gente tem muita dificuldade, porque nem conta, você chega, é mais fácil fechar a porta do que se abrir. Então eu costumo dizer, se no caso o Coyote, que sou eu, né, nessas minhas aventuras, se existe, é porque eu tenho os amigos que colaboram, me ajudam financeiramente. Porque, assim, só para enfatizar, eu costumo dizer, eu não tenho hotel, não tenho luxo, não é uma coisa ralada, mas mesmo assim existem os gastos. Isso você faz porque você gosta ou foi um desafio que você quis para a sua vida? Vamos dizer que começou com uma brincadeira, nós temos um grupo de 6, né, resolvemos ir ao Monte Roraima, só que quando nós retornamos, uns casaram, outros foram embora e começaram a trabalhar e eu continuei. E hoje em dia eu já estou há 8 anos nessas aventuras. Você bem falou casar. E a família, como é que fica numa aventura dessa? A família é uma parte Eu assim vejo também. você bastante melancólico, eu assisti os seus vídeos, que aliás assisti 2, não sei quantos você tem. É assim, em relação à família, é como eu digo, quando eu vou, eu me organizo, eu vou passar mais ou menos 10 dias sem dar notícia, 15 dias, uma semana, porque assim, é dificultoso, tem canto que eu tô que não existe nada, não tem nem o que comer, que dirá da notícia, né? Então eu sei da aflição da minha família, sempre eu agradeço a minha esposa, meus filhos, porque é como eu disse, é um modo de vida que eu escolhi.
eu tenho minhas obrigações no meu trabalho, na minha casa, mas assim, é uma coisa que eu escolhi para mim. Então isso aí, com a ajuda deles, eu sei que eles sentem, aquelas coisas, sabe, fico assim, é a parte mais assim de comunicação que não tem, mas foi uma coisa que eu escolhi, né? Antônio, para a gente encerrar então, e a preparação? Porque a gente sabe que você não tem ainda 18 anos, né? Mas você já está passando dos 18. E essa preparação, como é que você faz? Porque eu imagino, dentro de um deserto, com 50 graus de temperatura, caminhar 40 horas, você tem que estar fisicamente muito bem preparado. E agradecendo aos 18 que eu já passei dos 50, né? Então, é assim, como funciona? Eu tenho um treinamento específico, por exemplo, deserto do Saara, eu utilizei muito um campo que tem no Parque 10, um campo de areia muito bom. Né? Então eu forço muito a barra e outra coisa, eu não tenho uma hora para mim, por exemplo, às vezes o tempo fecha, vai dar um temporal e minha equipe todinha vou naquela chuva. Eu peguei um temporal, acho que foi segunda-feira, que tinha raio e tinha tudo. Por exemplo, eu gosto de sair, no caso pro Saara, eu gostava de sair 11 horas, fazer essa caminhada, então eu pego aquele horário de 11 até as 4. Então, quer dizer, eu tenho um treino específico pro que eu vou fazer. Porque, como eu falei para o senhor, tem hora que não tem nada, é só eu e Deus, entendeu? Então eu tenho que estar preparado psicologicamente e fisicamente, porque senão você não... E você encontra com facilidade um guia para caminhar 40 horas com você assim? Não tem, porque assim, é como eu volto a dizer, o guia, ele é dali, então ele já está aclimatizado para aquilo, né? Quer dizer, eu acredito assim que quem é de fora, eu que sinto mais, eu que tenho que estar preparado sou eu, né? Por exemplo, essa é uma curiosidade em relação ao deserto, a Nascente do Rio Amazonas, como eu digo, eu vou onde umas emissoras de TV vão, só que eu não tenho superprodução. E nós subimos lá com folha de coca e chá de coca, os bolsos cheios de folha de coca e as garrafas de chá. Então aquilo que foi o nosso oxigênio. O que para mim não funcionou, sabia? Foi mesmo? Eu tomei um monte de chá de coca, isso lá em Machu Picchu. Tomei um monte de chá de coca, mastiguei a folha da coca, mas não adiantou. Na Bolívia então foi pior. Eu cheguei na Bolívia e não conseguia andar, não conseguia fazer. Até que um motorista de táxi é que me deu uns comprimidos, comprou uns comprimidos de paracetamol com cocaína. Foi quando eu dei uma melhorada. Bom, gente, é o nosso dever descobrir talentos, descobrir pessoas que faz desta vida um grande prazer e que traz o material para mostrar para vocês. Ele não é um profissional da área, mas dá para a gente ver muitas coisas que a gente só imagina que existe. Hoje, Antônio traz esse material e com que prazer a gente divulga e abre esse espaço, porque é uma coisa que às vezes nós ficamos reclamando da vida, diz, poxa, isso aqui está ruim, isso aqui não sei o quê, mas aí você vai ver as necessidades dos outros, você vai ver que nós estamos muito bem obrigados, que nós estamos desperdiçando muita água, que nós estamos desperdiçando muito alimento. Isso lá, gente, como ele acabou de dizer, é tomar uma água ruim, amarga, suja, comer uma pizza, tipo um pão, feito com cocô de camelo, ali o cara saboreia, engole e não está nem aí. Mas, Antônio, muito obrigado pela gentileza de estar conosco, meus parabéns. Obrigado. Pela sua iniciativa, pela sua ousadia de fazer uma coisa que confesso que eu não tenho coragem. Esse esporte radical é bonito, é saudável, mas eu não aguento. Obrigado. Ficamos por aqui, nos encontramos então no próximo sábado, às 8 horas da manhã, no seu canal 13 da Band, às quintas-feiras no seu canal 21 da NET Cidade e no nosso TV web www.istoemanaus.com.br, 24 horas no ar. Até lá!